Boa tarde a todos. Vamos começar fazendo uma oração? Vamos colocar em pé? Vamos pedir a presença de Deus em nosso meio. Pai querido, nós nos reunimos agora para estudar a Tua Palavra. Pedimos entendimento e que esse entendimento seja para a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. Vamos recapitular algumas coisas importantes do capítulo 4. Nós fizemos o capítulo 4 semana passada, mas precisamos entender um pouco melhor o 4 para poder avançar o capítulo 5. O capítulo 4, se você observou do livro do Apocalipse, está acontecendo algo que aparentemente é comum no céu. Então é uma adoração a Deus, algo constante que nós encontramos na Bíblia, e isso eu vou ver com vocês agora. Vamos abrir em Isaías, no capítulo 6, ali vai ser o nosso ponto de partida. Isaías, capítulo 6, vamos montar um quadro agora de adoração. Isaías 6, versículo 1 em diante, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aqui nós temos já uma noção do trono de Deus e a adoração para o Senhor, ok? Agora nós vamos avançar, vamos em Ezequiel, no capítulo 1, nós vamos também ver um outro cenário, uma visão muito parecida. Ezequiel, no capítulo 1. Vamos ver a partir do capítulo 1, verso 1. Vamos ver o verso 1. Ezequiel 1, verso 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram o que, gente? Os céus, e eu tive visões de quem? De Deus. Agora vamos ver essa visão. Verso 4. Diz assim: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4, o que, gente? Seres viventes, cuja aparência era esta: tinha semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, e a planta de cujo pé era como de bezerro, e luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Verso 9. Estas se uniam uma à outra e não se viravam quando iam, cada qual andavam para a sua frente. A forma dos seus rostos era como de homem, à direita os 4 tinham rostos de leão, e à esquerda o rosto de boi, como também o rosto do que? Águia. Perceba que é a mesma visão que João teve lá. Lembra no capítulo 4? Os 4 seres viventes? Então o que você percebe? Que a visão tanto de Isaías como a visão de Ezequiel, elas são semelhantes. Existe um trono, você vai encontrar isso no verso 13. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhança de tocha. O fogo corria resplandente como entre os seres, e dele saía relâmpagos. Os seres zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. No verso, deixa eu ver aqui onde você vai encontrar o trono. Deixa eu ver o verso, eu não anotei. Direção, ambas. Eles estavam nas rodas.
está no verso 26. 26 diz assim o verso: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia o que, gente? Algo semelhante a um trono. Agora nós vamos para Daniel. Daniel também vai dar algo parecido nessa visão. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 9. Na minha versão diz assim: continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Obrigado, Fernando. Então perceba, agora Daniel vê uns tronos. Nós deduzimos que seriam quantos, segundo João? Quantos? 24, lembra? 24. Daniel não dá esse número, mas João, ele dá esse número. Mas a semelhança de todas as visões, existe então um ser, né? Aqui um ser, o ancião de dias, dá uma diferença aí. O verso 10 diz: um rio de fogo manava e saía diante dele. Lembra que Apocalipse capítulo 4 fala que saiu o que do trono de Deus? Um rio. Aqui ele fala que é um rio do quê? De fogo. Por que vocês acham que é de fogo? Porque brilhava. Isso, muito bem. Vamos continuar. Diante dele, milhares de milhares faziam o quê? O serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. E assentou no tribunal e abriram os livros. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: no capítulo 4, a menção lá dos 24 anciões, dos 4 seres viventes e os anjos adorando a Deus, o capítulo 4 é algo comum. Estão entendendo? Agora, o capítulo 5 já não é algo comum. Eu poderia colocar um título no capítulo 5 de Apocalipse: crise no céu. Vocês vão perceber que existe uma crise, tá? Olhando agora para o capítulo 4 de Apocalipse, vão lá comigo. Tem que ficar algo claro na nossa cabeça aí, ó. O que tem que ficar claro? Primeiro, que Deus é adorado por seres angelicais, celestiais, é algo constante. E agora no verso 8 do capítulo 4 de Apocalipse, há uma declaração. Lembra? Eles declaram o seguinte: que o Senhor é o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você percebe que no capítulo 4 ele é digno. Eu quero ver isso com vocês no verso 11. Olha só, verso 11 diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra e poder. Por que ele é digno de receber a honra, glória e poder? Qual é a resposta? Porque ele criou tudo. Então guarde na sua mente. Capítulo 4 fala de uma adoração constante a Deus, fala de alguns seres que adoram a Deus, que Ele é santo, 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 e que Ele é digno de todo louvor. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Ok, capítulo 4 é algo normal. Agora nós vamos para o capítulo 5, e agora vocês vão perceber que é uma cena diferente. Existem alguns elementos que acontecem no 5 que vão chamar a atenção. Acompanhe comigo a leitura, capítulo 5, verso 1. Vamos lá. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
Veio, pois, tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrires os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares e milhares. A mesma informação que está no livro de Daniel, lembra? Proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, soberania, força, honra, glória e louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: o que dizia? Aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, seja louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e o adoraram. Vamos entender essa cena. Primeiro vamos entender a questão do trono, a diferença entre tronos. Quando nós pensamos em trono, naturalmente eu e você, nós pensamos em um trono inglês. O que é um trono inglês? O trono inglês é um trono único, onde o rei senta, e ao lado dele existem outros tronos, que são tronos individuais. Por exemplo, à direita senta a princesa, a rainha, e à esquerda os filhos, os príncipes, as princesas. Agora, no trono hebreu, no trono divino, ele não é desse jeito. O trono divino, o trono hebreu, é como se fosse um sofá. Então perceba, o trono de Deus não é um trono individual, mas é um trono como se fosse um sofá, onde não cabe apenas ele, mas cabe outras pessoas. Como você sabe disso, pastor? Vamos ver. Se você observar no Salmo, dê uma olhada no Salmo 110. Salmo 110. Isso aqui vai explicar muita coisa para nós. Salmo 110. Versinho 1. Na minha versão diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta onde? À minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu quero que vocês entendam o seguinte: no capítulo 5, diz então que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele tinha algo na mão. O que ele tinha na mão? Um livro. E qual que era a mão? Direita. Só que eu vou dizer algo para vocês. Estar sentado no trono e ter na mão direita um rolo, não é literalmente segurando algo na mão direita. É uma expressão idiomática para dizer o seguinte: ao lado direito desse Senhor tinha o quê? Um rolo. Vou desenhar aqui para vocês. Gente, o que estava ao lado direito dele era um rolo, o quê? Selado. Aí você fala assim: nossa, pastor, mas a tradução está bem clara, estava na mão direita dele. Ok, realmente está traduzido dessa forma, mas isso é uma expressão para dizer o seguinte, que ao lado direito, não na mão direita. Os tradutores, eles foram ao pé da letra, mas é uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? Ela não pode ser traduzida ao pé da letra, perde o significado. O significado é que Deus o Pai está sentado num trono, que não é um trono único, e ao lado direito dele existe o quê? Um rolo, um livro. Depois a gente vai falar sobre esse livro, tá? Então eu estou dizendo aqui que não é necessariamente que Deus está segurando na mão direita o rolo, mas é que ao lado de Deus, ao lado direito, existe o quê? Um rolo. Vocês vão entender por que está do lado direito, tá bom? Aguenta aí. Estava falando então sobre o trono.
E falei para vocês que é um trono como se fosse um sofá. Em Salmos que nós lemos, já existe aí alguém pedindo para que o Senhor sente aonde? Ao lado direito, né? Então veja, um trono, esse trono não é um trono individual, é um trono maior. Tem um momento no Antigo Testamento onde Salomão recebe a visita da mãe. Não sei se vocês lembram dessa cena. E aí ele pega a mãe e coloca onde? No trono. Não é um trono individual, cadeira. Estão entendendo o que eu quero dizer? O trono hebreu é um trono, um sofá. Cabe mais que uma pessoa. Vá para Apocalipse capítulo 3, você vai entender melhor essa ideia. Em Apocalipse capítulo 3, verso 21, você vai encontrar o seguinte, ó: ao vencedor darei sentar comigo, aonde? No meu trono, assim como também eu venci e sentei aonde? Com o meu Pai no meu trono, no seu trono. Então é o mesmo trono. Vocês estão entendendo? Então Cristo está falando, o vencedor, assim como eu venci, eu sentei ao lado do meu Pai. Que lado que é? Direito. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente sobre isso. Eu estou dizendo que o trono de Deus não é um trono inglês, que é único, um ser que senta, mas é como se fosse um divã, um sofá, tá? Isso faz muita diferença no nosso entendimento. Agora vamos entender a questão do rolo, tá? Diz o seguinte no verso 1: vi na mão direita daquele que estava sentado. Eu quero que vocês entendam ao lado direito, não necessariamente na mão, tá? Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com quantos selos? 7. Aqui nós temos duas possíveis traduções. Aqui dá para entender o seguinte, que estava escrito por dentro, quer dizer, por dentro, né, do rolo, e também por fora. Por que eu sei que é um rolo? Eu sei que é um rolo porque o livro que nós temos hoje, em forma de codex, ou códex, dessa forma que nós conhecemos, isso foi usado e praticado depois de João, uns 300 séculos mais ou menos, 300 anos, uns 3 séculos à frente. Então na época de Jesus era rolo, assim. Como eu sei disso? Olha no capítulo 6, olha como João descreve, capítulo 6, verso 14. E o céu recolheu-se como o quê? Um pergaminho. É a mesma palavra que está lá como livro, tá? Então não é livro que você conhece aqui, não é, Deus não está lá do lado um livro assim que você conhece, mas na verdade é dessa forma assim, ó, é um rolo, ok? Voltando à ideia, escrito por dentro e por fora, existe então a possibilidade realmente de estar escrito por dentro e também por fora. É possível isso, pastor? Sim. Os papiros antigamente, eles não utilizavam, não era comum escrever dos dois lados. Por quê? Porque o papiro era muito sensível. Quando você escrevia de um lado, possivelmente manchava ou atravessava do outro lado. Então era ruim escrever do outro lado. Então normalmente era escrito de um lado só. Mas quando era algo muito importante, eles não queriam acrescentar algo a esse rolo, fazer um rolo maior, eles esforçavam e escreviam dos dois lados. Agora há algo que eu acho que é o mais assim possível. Observe aí na sua tradução, ó. Diz assim, um livro escrito por dentro. Aqui deveria ter o quê? Uma vírgula. Como no grego não existe pontuações, né? Então o tradutor foi livre em colocar o que aí? Escrito por dentro e por fora. Só que o por fora não está se referindo ao escrito, mas está se referindo ao quê? E por fora, os selos. Vamos repetir a informação. Estou dizendo que possivelmente está escrito por dentro, vírgula, e por fora está o quê? Todo selado. Com 7 selos. Compreenderam? E aí, pastor, qual é a forma correta? Tanto faz, não faz diferença. Só uma curiosidade para vocês, tá bom? Que eu acredito que realmente esteja só escrito por dentro. Por quê? Se é algo muito importante, se foi selado, é para que ninguém leia, só quando faça o quê? Abra.
Estão entendendo? Se tiver escrito por fora, vai ver. A pessoa já vai ver o que está escrito por fora. Estão entendendo? Então, que possivelmente a forma correta é que está selado por fora. Por fora está selado. E por dentro está o quê? Escrito. Ok? Bom, 7 selos. É claro que pode ser um número simbólico, né, da perfeição. Porém, existem documentos antigos romanos em que as pessoas, em um documento muito importante, eles chamavam 7 testemunhas. E as 7 testemunhas eles selavam. Eles pegavam um anel que tinha a autoridade deles, a identidade de cada um, e eles selavam 7 selos sobre o documento. Então nós podemos entender o seguinte, que esse livro é um documento muito, muito importante. Por quê? Porque está ao lado direito de Deus o Pai. Outro, não tem ninguém na terra, no céu, que possa abrir. E ele está não com apenas um selo, mas quantos? 7. Então é um livro totalmente importante. Ok? Vamos continuar então? Outra coisa interessante, isso nós vamos falar mais na próxima aula. Se eu estou com 7 selos no livro, quanto que eu vou poder ler o que está dentro? Quando abrir um selo? Quando abrir 2? 3? Não, quando abrir o 7º. Então tem uma compreensão meio equivocada, né, sobre que quando abre um selo é revelado um mistério e acontece tal coisa. Não é bem assim, tá? Então na próxima aula a gente vai falar sobre a abertura dos selos, tá? Então a verdade toda ela será revelada quando for aberto todos os selos, tá ok? Bom, vamos continuar. Agora, ao observar, vamos ver o seguinte. Tem uma pergunta no verso 2, diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Nesse momento é que eu falo que o céu entra em crise. Por que entra em crise? Porque ninguém é capaz de sentar ao lado direito, ou seja, tomar o rolo e fazer o quê? Abrir. Nesse momento, o que João faz? Verso 4, e ele diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém achava digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aqui eu queria quebrar um paradigma de vocês. O meu foi quebrado. Eu achava que João estava curioso para saber o que estava escrito. Por isso que ele chorava. Eu achava isso. O homem curioso, né? Quer saber o que está escrito. Mas essa não é a intenção. Não é a intenção de João querer saber o que está escrito, mas ele chora porque não tem ninguém, literalmente, para pegar, não tem autoridade para segurar no livro e abrir o livro. Então ele não está chorando por curiosidade, mas porque não tem ninguém digno. Essa é a pergunta. Porém, todavia aí, nós encontramos aí uma continuação. Lembrando o seguinte, gente, do capítulo 4, nós encontramos uma pessoa digna. Quem que é? Deus Pai. Por que ele é digno? Criador. Legal. Agora, aí vem uma outra pergunta. Agora, para quem vai pegar esse livro? Quem vai sentar à direita do Pai? Quem é digno para fazer isso? Então, nós vamos ver aqui, ó. Então, ele chorava. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui aparece então Jesus como sendo leão. O leão é símbolo do rei, né? Um rei, um vitorioso. Então perceba, ele ouve quem falando? Um ancião, certo? Um dos 24 fala com ele ouve. Só que interessante, ele vai olhar para procurar o leão, quem ele vê? Olha que interessante, verso 6. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Olha só, eu não sei se é uma decepção para João, porque um ancião fala assim: ó, o leão venceu, o leão vai abrir. Aí João falou, já corre para olhar. Quando ele olha, ele leva um susto. Ele vê o quê? Um cordeirinho morto. Vocês estão percebendo como Deus trabalha as imagens, as cenas? O leão representa que Jesus é vencedor, mas o cordeiro representa como ele venceu.
Jesus não venceu como um leão, Jesus venceu como um cordeiro morto. Estão entendendo? Ele é tanto um leão vencedor, mas ele não venceu como um leão, rei da selva, rei dos animais. Ele venceu como um cordeirinho manso e humilde. Olha que coisa, parece um contraste, né? Um contraponto. Isso mostra a soberania e o poderio de Deus, de Jesus. E dá detalhes aqui, ó. Ele tinha o quê? 7 chifres, bem como o quê? 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós vamos falar sobre isso. Mas veja que esse cordeiro, ele tem 7 chifres. De acordo com Daniel, chifre, que representa, significa poder. E o 7 é perfeição. Então esse cordeiro é todo o quê? Poderoso. E ele tem 7 olhos. Representa o quê? 7 espíritos, mas também onisciência. Vê tudo. Vê tudo. Ok? Bom, então perceba o seguinte, no verso 7, olha a cena. Perceba que o céu estava dando glórias e honra a um único ser. Quem era? O ancião Dias, Deus Pai, que está sentado no trono. Mas aí chega alguém, e ele no verso 7 diz assim, ó: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse tomou o livro da mão, também é interessante isso, né? O tomar é ele sentar ao lado. Ele senta ao lado e pega o rolo na mão. Vocês vão entender ainda, calma que vocês vão compreender isso. Ele senta e pega o rolo. Não é que ele toma da mão de Deus, dá isso aí, é meu. Não é assim, tá bom? O fato de ele sentar do lado direito mostra que ele recebeu autoridade e ele pega o rolo. Mas pastor, por que pegar o rolo? Qual o significado? Comenta aí. Então ele diz o seguinte: veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, olha o que acontece. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Perceba, gente, que os anciãos, eles tinham o que na mão? Harpas e taças. As harpas, o que você faz com uma harpa? Toca, louvor. Mas ele tinha o que agora? O quê? Taças. E o que tinha nas taças? Orações. É incenso, que representa o quê? As orações dos santos. Perceba, gente, numa cerimônia, num ritual judeu, posso dizer assim, o fato de ter algo dentro da taça representa algo muito, muito importante. Então as nossas orações que estão sendo levadas ao céu, não fica ao léu, rimou, né? Ao céu, ao léu. Elas ficam num lugar muitíssimo importante diante de Deus. Então não existe negócio que a minha oração não foi ouvida. Ela foi ouvida. Muito importante você notar isso. E aí ele continua no verso 9: e entoava um novo cântico dizendo: digno é se tomar o livro e de abrir os selos, porque foi morto e com seu sangue fez o quê? Comprasse para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse agora reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era do quê? Milhões, milhares e milhares, proclamando em grande voz. Perceba, a adoração que estava agora somente para Deus Pai, era dirigida agora para quem? Para o Cordeiro, porque ele foi achado o quê? Digno. E olha só o que eles dizem, verso 12: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olha aqui, é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e o quê? Louvor. Quantos nós temos aí? Vamos repetir, é isso mesmo? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e o quê? Louvor. 7 vezes. Esse é totalmente digno. Coisa linda. Está vendo os detalhes, gente? A gente lê e passa despercebido. Mas é uma adoração sétupla. É assim que eu posso dizer? Sétupla. É uma adoração perfeita, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, santo, santo. Incrível, né? E aí diz:
E então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, olha agora o que eles dizem, parece que eles mudam o discurso. Aquele que está sentado no trono, ok, foi falado disso no capítulo 4, mas ele continua, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. A pergunta é, gente, ali Deus Pai merece adoração, certo? O Deus Filho recebe adoração, certo? Pergunto para vocês, e o Espírito Santo, por que não recebe? Por que não aparece aí? Alguns anti-trinitarianos pegam esse texto, está vendo? Tem o Cordeiro, tem o trono de Deus, o Cordeiro está lá, e cadê o Espírito Santo? Guardem, vou responder para vocês. O que eu quero que vocês agora compreendam lembra, do lado direito tem o rolo, o que é isso? Vamos ver isso. Vamos em Deuteronômio capítulo 17. Abram lá, Deuteronômio 17. É um texto importantíssimo para o estudo de hoje. Aqui, não havia rei em Israel, mas de alguma maneira Deus já sabia e orientou Moisés falando o seguinte, eu sei que um dia vocês vão querer rei, vocês vão querer um rei, vocês não vão ficar satisfeitos comigo, porque eu quero que eu seja o único rei de vocês, um regime teocrático, mas eu sei que depois que vocês estiverem na terra prometida, vocês vão querer um rei. Então vai aqui o que vocês devem fazer. Capítulo 17, verso 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro. Olha lá, gente, que livro é? Um rolo. É para fazer uma cópia, um traslado do livro da lei. Para vocês entenderem, o livro da lei, gente, não pense só nos 10 mandamentos. O livro da lei é composto por 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, chamado Pentateuco, o livro da lei, tá? Então, é interessante, se nós tirarmos os outros livros, ficar só com o Pentateuco, já é suficiente para a nossa salvação, porque ali você encontra tudo, tá? Então, a orientação de Deus é o seguinte, quando alguém se entrar no trono, você vai fazer uma cópia desse livro, olha lá, continuando lá, e diz o seguinte, desse lei no livro, que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda o que, gente? A temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. E isto fará, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte dos que, gente? O mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Então Deus falou assim, vai ter rei, vocês vão querer, mas quando tiver um rei, o que é para fazer? Um livro e uma cópia da lei. E o rei tinha que pegar esse livro e fazer o que com a nação? Ensinar o povo, não é isso? Então tá bom, vamos ver outros textos. Em 1 Samuel, avance um pouquinho. Agora nós vamos para o primeiro rei de Israel. Quando Samuel ungiu Saul. 1 Samuel capítulo 10, versinho 25. Olha só que interessante. 10, 25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino. E fez o que, gente? Escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel, todo o povo, cada um para a sua casa. Temos um outro texto, 2 Reis. Avance aí. 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11, verso 12. Então, Joiada, tem que falar rápido, né? Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe uma coroa e lhe deu o que, gente?
O livro do testemunho. E eles constituíram um rei, e ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Perceba o seguinte: colocaram a coroa e gritaram: viva o rei! Não, colocaram a coroa e deram o que para ele? O livro. Depois que deram o livro, ele foi então proclamado o que, gente? Rei. Agora as coisas começam a fazer sentido. O fato de Cristo sentar ao lado de Deus e tomar o livro, isso é uma cena do que no céu? De posse do reino. É uma entronização de Cristo. Lembra que, olha só, as coisas vão começar a fazer sentido agora. Capítulo 4, a cena é Deus sendo exaltado, ok? Deus é exaltado. Agora no capítulo 5, um outro ser exaltado, e não só exaltado, ele é entronizado. Quem que é? Jesus. Agora vamos tentar entender a curiosidade de João, tá? Vocês observaram que quando um rei ele fosse proclamado rei, ele pegaria o livro do testemunho e ele deveria fazer o quê? Orientar o povo, ensinar o temor do Senhor. Lembra? O temor do Senhor era para falar sobre o temor. O que mais? Deixa eu olhar aqui. Deuteronômio. Só para a gente pontuar aqui. Deuteronômio 17. Então diz assim, lerás todos os dias para que aprenda a temer o Senhor Deus, a fim de guardar a lei. Então guardar a lei, temor do Senhor, guardar a lei, guardar todas as leis, os estatutos. Isso fará para que o seu coração não eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte o mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda. Podemos parar aqui. Então tinha alguns objetivos. Se for resumir aqui, é instrução de Deus. O rei deveria instruir o povo, levar o povo a um caminho seguro, tá certo? Então, por que João chorava? João chorava não pela curiosidade, mas porque há quantos anos em Israel não tinha um rei? Quem se lembra? Fazia muitos anos que ninguém sentava no trono, pegava a lei e fazia o quê? Instruía para o povo. Não havia rei desde quando eles foram para o cativeiro. Lembra? Foi com a Babilônia? Babilônia, isso. Depois de Babilônia não se levantou mais rei em Israel. Agora olha que interessante. Existe um verso bíblico em Isaías. Abra comigo, capítulo 8, verso 16. Ali, segundo a tradução judaica, vocês vão entender agora. Esse verso aqui diz muito. Isaías capítulo 8, verso 16. A minha versão diz assim, resguarda o testemunho, sela o que? A lei no coração dos meus discípulos. Segundo a tradição judaica, Deus estava dizendo o seguinte, que a lei e o testemunho agora, eles seriam o quê? Seriam o quê? Selados. Quem que abriria os selos? Um rei. Mas teve rei depois ali de Isaías, depois da queda ali, quando foi Babilônia? Não teve. Então na cabeça do judeu é o seguinte: não temos mais a lei do Senhor, não tem ninguém que nos indique o caminho, porque nós não temos rei. Mas nós cremos que virá em Belém, vai nascer quem? O Messias. E ele vai sentar no trono de quem, gente? No trono de Davi. Sentando no trono de Davi, ele vai pegar o que na mão? O rolo. E agora ele vai tirar os selos que Deus selou no coração das pessoas, e ele vai pegar agora e transmitir a mensagem.
Porque de uma forma eles entendiam que a lei já estava selada nos discípulos, em algumas pessoas. Mas o povo não compreendia a lei, porque não tinha ninguém que desatasse os selos, não tinha um rei. O fato de João estar olhando para um trono, para o lado direito de Deus, e ter o rolo selado, ele entrou em desespero, ou seja, não tem ninguém que vai conduzir o povo. Estão percebendo? Isso que é uma crise no céu. Só que nesse momento aparece Jesus, e ele é digno então de abrir os selos. Então, alguns dizem que esse livro está falando do período investigativo, que esse livro é sobre o fim dos tempos. Não é bem assim. Ali é uma cena de entronização, ou seja, Deus é digno, só que agora existe um outro ser que é digno também, Jesus Cristo. Ele é o único que pode sentar ao lado do trono e pegar o rolo e agora ensinar, conduzir o povo novamente ao Senhor, ao Deus. Vocês não já viram em João que diz que quem está advogando por nós lá? Jesus. Então, ter Jesus ao lado de Deus Pai significa ele está intercedendo, ele é um rei nosso. Quando Satanás tirou a autoridade do homem sobre a terra, ele usurpou, ele era o representante de Deus, só que ele não podia fazer o que, gente? Sentar no trono. Depois da morte de Cristo, Cristo agora tem toda a autoridade de representar eu e você, sentar ao lado do Senhor e conduzir o povo de Deus. Então essa é a figura da entronização. Mas pastor, o que isso tem a ver? O que tem a ver com o Espírito Santo? O senhor não falou do Espírito Santo? Vamos falar, ainda não falei, vamos falar. Observe comigo, vamos para Apocalipse e nós vamos terminar nessa cadeia de versos. No capítulo 1, verso 4, você vai ver o Espírito Santo. Capítulo 1, verso 4 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, e da parte de quem? 7 Espíritos que se acham onde? Diante do trono. Guarda essa informação. Está falando de Deus o Pai. Olha aqui, Deus o Pai está no capítulo 4. E quem está junto com ele? O Espírito Santo. Jesus está ali? Por enquanto não. Olha o capítulo agora, o capítulo 4. Vai lá. No capítulo 4, verso 5. Do trono sai o que? Relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono arde o que, gente? 7 tochas, que são o que? 7 Espíritos. Então aqui, quem está no trono aqui com o Pai? É o Pai e quem mais? O Espírito Santo. Mas agora chega alguém que tem toda a autoridade para sentar junto com o trono, no trono. Só que agora o Espírito Santo não fica aqui. Olha só, capítulo 5, verso 6. Você já leu, mas não fisgou. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não choreis. Verso 6. E então vi no meio do trono, dos quatro seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, que tendo sido morto, ele tinha o que? 7 chifres, bem como 7 olhos, que são o que, gente? 7 espíritos o que? Enviados. Para onde? Ok. Então o Espírito Santo saiu da onde? Do céu, do trono de Deus. Agora quem toma o lugar lá? Glória a Deus. Jesus toma o lugar. Gente, isso é uma teologia maravilhosa. Agora Cristo vai tomar o lugar de quem, gente? Do Espírito Santo. Pastor, mas como que você sabe disso? Como que você vê isso? Abra a Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 você vai entender. O capítulo 4 e 5 que acontece no céu, estou sugerindo para vocês que é o período do Pentecostes. Porque quando Cristo é entronizado no lugar do Espírito Santo, o Espírito Santo agora tem toda a autoridade para fazer o quê? Descer à terra. Agora é Ele que trabalha comigo e com você. Porque Cristo está onde agora? No santuário, no trono de Deus. Olha o capítulo 2, versinho 32.
2, Atos capítulo 2, verso 32 em diante. Olha que coisa linda, é o verso central do nosso estudo hoje. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, olha gente, pois aonde? Destra de Deus, que é o lado direito, né? Tendo o que? Recebido do Pai a promessa de quem? Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvis. Quando ele é exaltado do lado do Pai, ele tem autoridade agora para fazer o quê? Enviar quem? O Espírito Santo. Olha aí, verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a quem, gente? Assenta-me à direita. Quem está falando ao meu Senhor? Deus o Pai, falando para quem? Para o Filho sentar à sua direita. E nesse momento o Espírito Santo é derramado. Olha ali, verso 35. Até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos meus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, estou dizendo para vocês, o capítulo 4 apresenta Deus, o Pai, o Espírito Santo e toda a adoração no céu. Só que tem um espaço vazio. E tem um rolo com um testemunho, as orientações de Deus para o povo, só que está selado. Só que agora João chora, porque não tem ninguém para liderar o povo de Deus. Não tem um representante, vamos dizer assim. Porque quem é o representante antes da morte de Cristo? Satanás. Satanás não é digno de fazer o quê? Abrir o rolo. Então agora Cristo entra em cena. Ele é entronizado como rei. Ele toma o rolo na mão. Nesse momento o Espírito Santo sai e desce. Estamos agora no primeiro século da história cristã. Então capítulo 4 e 5 eles acontecem no primeiro século. Ok? Pois não? Essa cena toda aconteceu logo após a morte de Cristo, quando ele sobe? Isso. Possivelmente foi nesse momento que houve a batalha no céu, do capítulo 12 que nós vamos estudar. Tá bom? Mais uma pergunta? Vamos aproveitar esse embalo? Os 7 espíritos lá que desceram. Sim, é uma representação da plenitude do Espírito Santo. São 7, né? Porque eles são enviados para onde? Para 7 igrejas, lembra? São as 7 mensagens, vamos dizer assim. Mas a representação, o Espírito Santo desce e concede dons. Lembra em Efésios? Olha lá, Efésios capítulo 4. Dê uma olhadinha lá. Efésios capítulo 4. Esse texto nós lemos no estudo passado. Efésios 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso disse: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Quem que é? Nós estudamos e entendemos que esses são quem? Os ressuscitados na ressurreição de Jesus. Ele levou com eles nas alturas. Só que diz o seguinte, e concedeu o quê? Dons aos homens. Quando foi que Jesus concedeu dons aos homens? Quando o Espírito Santo, no Pentecostes, desce. Então perceba, isso que é bonito, o trono não fica vazio. O trono tem Deus o Pai, o mantenedor. Mas quando Cristo saiu, o Espírito Santo ficou lá, vamos dizer assim. Agora quando Jesus volta, a terra não pode ficar vazia. Desce o Espírito Santo para continuar a obra. Tá? É muito perfeito, né, a obra. Então alguns falam assim: tá vendo, o Espírito Santo não está ali. Não está ali mesmo, porque ele está onde, o Espírito Santo? Está aqui na terra. Entendeu? Está trabalhando por mim e por você. Olha que blasfêmia que eles falam, né? Que o Espírito Santo não existe, não é uma força. Mas ele está trabalhando conosco agora. Jesus falou que ele tinha que ir porque ele tinha que enviar o Espírito Santo. Isso, capítulo 16 de João. Certo? Bom, chegamos então ao final do capítulo 5. Podemos ver mais sobre adoração e tal, mas vocês percebem, o que eu achei lindo da história é que os seres estão adorando o Senhor, os seres viventes, os 24 anciões. De repente, percebe que João ainda está olhando pela porta, lembra? Que ele falou: vem para cá, sobe, abriu uma porta e ele subiu, e ele está olhando. E ele vê aquela coisa bonita no capítulo 4 com a adoração, aí de repente parece que fica em silêncio, porque João observa um trono sem um representante humano, né?
com um rolo selado. E ele fala, e aí, quem vai sentar e tomar o rolo? Quem vai liderar Israel? Estão percebendo? Ele vê isso, ele vê a humanidade sem esperança. Nessa hora ele começa a chorar. Aí o ancião fala, peraí, tem um que é digno. E aí fala, o leão, e ele vai olhar o leão, só que ele vê o quê? O cordeiro morto. Imagina, eu acredito nesse momento, João agora não chora de tristeza, mas de alegria. Porque aquele homem que estava com ele tantos anos ali na terra, era o Messias. Ele tenha mais que a certeza, convicção. E aí quando Jesus senta no trono, não sei se vocês conseguem observar a cena, mas quando Jesus toma, ele senta no trono, todos no céu fazem o que agora? Começam a adorar. Né? Eles não adoram só Deus o Pai, mas também adoram agora Jesus. Ok? Então essa é a expectativa para o capítulo 6. Agora, todos os olhos estão voltados para o que está dentro do rolo. Tá certo? Só que para ler o que está dentro do rolo, precisa abrir o quê? 7 selos. Então não perca o próximo estudo. Vamos falar sobre a abertura dos 7 selos. Amém? Alguma dúvida? No versículo Sim. 6, então, ele viu o trono, ele viu 24 seres, 4 seres. e 24 anciãos. Certo. Esses 4 seres, recapitulando, seria o quê? Os 4 seres, nós vimos semana passada, que Isaías, ele apresenta seres angelicais que tinham 6 asas, lembra? 6 asas. Aqui em Apocalipse também aparece no verso 4, verso 8, né? Diz aí que eles tinham também 6 asas. Porém, em Ezequiel, que aparece os 4 seres viventes iguais, ali não fala de 6 asas. Entendeu? Fala dos seres com um rosto de boi, de homem, de águia e de leão. Esses seres, nós estudamos que são seres angelicais. São um tipo de anjo. Se é querubim ou serafim, ou pode ser os dois. O 4 não necessariamente pode ser literalmente 4 seres, mas é uma representação. Lembra que 4, a gente estudou, o 4 representa o quê? Vamos supor que o trono está aqui. Tem anjo desse lado, desse lado, desse lado, desse lado. É uma totalidade. Então não necessariamente 4, mas podemos entender que é o seguinte. No capítulo 5, verso 11, olha que interessante. Ele fala assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor de tronos. Então ele vê muitos anjos, só que ele vê também o quê? Seres viventes. E também quem mais? Os anciãos. Então são 3 criaturas o quê? Diferentes. Estão entendendo? Então esses seres, 4 seres viventes, é alguma espécie de anjo, que são, quem sabe, seres que são próximos de Deus. Não são esses anjos mensageiros que descem, que fazem o trabalho, que falam com os seres humanos, cada um na sua função. Eu acredito assim, tá? E acredito também que Lúcifer, vou dizer algo para vocês, eu acredito que Lúcifer pertencia a um desses seres. Era um ser especial, diferente, distinto, ok? Que estava próximo. Porque ele era um querubim, não é assim que diz? Ele era o quê? Um querubim, ok? Mais alguma questão? Tá? E os 24 anciões, lembrando, são pessoas que ressuscitaram com Cristo e estão lá agora testemunhando as obras de Deus. Muita coisa aí, né? Mas tem muito mais pela frente. Vamos colocar em pé? Vamos terminar uma oração e agradecendo a Deus por essa cena maravilhosa que nós vimos agora à tarde. Pai bondoso, como é maravilhoso estudar a Tua Palavra. Que cena linda ver o nosso Senhor Jesus, que foi morto, mas hoje Ele é o Rei Todo-Poderoso. Pedimos ao Senhor que o reino do Messias, o nosso Deus, não demore em vir, Pai. Estamos querendo passar a eternidade com o Senhor o mais rápido possível. Aqui o mundo mau de sofrimento tem nos causado tanta dor, e nós queremos que venha o Teu reino, mas que seja feita a Tua vontade. Abençoe-nos, despede com Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Minuto Profético no YouTube, tá bom? Se inscreva lá. Ai, falei demais hoje.